Olá, no Papo com o Editor dessa semana, o broadcast político entrevista a deputada federal Joênia Wapichana, a primeira parlamentar mulher indígena que foi eleita como deputada. Deputada, muito obrigado pela presença aqui no nosso Papo com o Editor. Obrigada. Deputada, o ministro da Educação, o Abraham Weintraub, naquela famosa reunião de 22 de abril, disse que odeia o termo povos indígenas. Como é que a senhora avaliou essas afirmações do ministro da Educação, deputado? Muito grave. E ela foi uma reunião bastante reveladora para toda a sociedade brasileira da categoria de pessoas que estão assumindo cargos de tão importância, de tão relevância na administração pública. Muito grave no sentido que descarta todas as garantias constitucionais que nossa Constituição cidadã assegurou, as diferenças culturais, inclusive aos povos indígenas. Vou repetir, povos indígenas, né? Eu fiquei bastante abismada com esse tipo de declaração em uma reunião de trabalho onde se fala de uma forma bem clara que odeia a diferença cultural. Quando ele fala odeia o termo povos indígenas, odeia o termo povo cigano, ele se coloca de uma forma totalmente discriminatória, até mesmo racista do ponto de vista, porque são pessoas que tomam decisão em nosso país, que estão aí colocando de uma forma bem clara a sua posição diante de um ministério que tem uma responsabilidade de tratar com esses povos essa diferença cultural, de assegurar em termos de políticas públicas, inclusive para a educação específica, diferenciada dos povos indígenas. Imagina, como é que ele vai tratar, então, a educação escolar diferenciada dos povos indígenas, né, que estão asseguradas já na nossa Constituição. Então, no dia 23, nosso partido e alguns parlamentares, né, nós representamos uma representação junto ao Supremo Tribunal Federal para a abertura de inquérito contra não somente o ministro da Educação, mas também a ministra Damares, né, o ministro Ricardo Salles, justamente porque são fatos concretos, não foi ninguém que falou, ou não é uma questão ideológica, não é uma questão de suposições, mas são falas bem claras que todos presenciaram quando o vídeo veio a público, do que era preciso tomar uma providência. Então, a minha reação foi nesse sentido de provocar o Supremo para que se investigue, né, essa questão aí das declarações. Eu espero que a gente possa dar uma resposta nesse sentido para a sociedade, que não tenha uma pessoa imbuída dessa responsabilidade como ministro da Educação nessa frente. Então, que inclusive ele mesmo, né, a minha reação, ele mesmo podia estar renunciando a esse cargo, mas já que não houve renúncia, que as autoridades, no caso judiciais, possam declarar até mesmo o impeachment dele, né, para que ele possa responder pelas suas declarações. Deputada, a senhora fala das questões judiciais, assim, desde na última semana, né, e ontem principalmente, a questão da crise entre o executivo e o judiciário vem se agravando, né? Acusações, assim, ontem houve aquela operação da Polícia Federal autorizado pelo STF. A senhora acha que essa crise pode levar ao quê, assim, ao rompimento institucional entre os dois lados, deputada? Eu acho que tem que ser tomada providência. O presidente e as seus auxiliares, eles já romperam com a nossa Constituição, já ultrapassou o limite. Eu acho que já ultrapassou há muito tempo. Eu acho que está na hora de responder por esses limites que ele já ultrapassou. Uma pessoa que assume uma posição de chefe do executivo, presidente de um país, tem que respeitar a nossa Constituição Federal. É inadmissível que faça chacota com a população brasileira,
né, querendo ser, digamos assim, um inimputável que não responde pelos seus atos. Eu creio que deve ter respeito, né, com as instituições, com o parlamento, inclusive, com o Supremo, que são órgãos, né, que constituem também o Brasil. Então, cabe ao Supremo fazer com que a nossa Constituição ela seja respeitada e se no momento que ela foi provocada, ela tem que responder também. Isso não é um desagravo, isso não é desrespeitoso, e sim respostas pelas irresponsabilidades que são levadas até essa casa, né? Então, eu creio que a ruptura, quem já se apresentou desde o começo, foi o próprio executivo, que não considera a nossa lei máxima no país. Deputada, falando sobre leis, né? A senhora foi a primeira, foi a advogada, a primeira indígena a fazer uma sustentação oral no Supremo, no processo aí que criou a reserva Raposa Serra do Sol no estado da senhora Roraima, né? O que mudou desde 2008 aí, quando foi finalizado, foi desenhado e finalizado, em relação de terras indígenas no país, deputado? Nossa, mudou muito. Existia uma insegurança jurídica sobre os limites da Raposa Serra do Sol, que favoreciam entradas, né, de pessoas estranhas, havia um conflito por conta da terra, existia impactos ambientais relacionados aos rizicultores, né, e várias denúncias que foram encaminhadas naquela época de contaminação dos rios Surumum, Tacutu, Cotingo, que são rios principais que abastecem as comunidades, né? E também é uma questão de ser justo, né? De promover justiça frente a uma demarcação que já havia um trâmite de mais de 30 anos, né? O primeiro ato da Raposa Serra do Sol foi em 1977, então foi necessário chegar até o Supremo para que se tomasse uma decisão final. Então, assim, há um clima de tranquilidade maior, lógico, não totalmente, porque hoje Raposa Serra do Sol também requer um investimento no sentido das políticas públicas, porque não é questão só demarcar e deixar. O governo, o Estado brasileiro tem que promover também as políticas públicas para os povos indígenas, em especial a questão da segurança, né? A fiscalização, monitoramento, e essa questão da pandemia também coloca em vulnerabilidade os povos indígenas. Por isso que é necessário políticas públicas para que tenha fiscalização, monitoramento permanente às terras, né? As terras públicas, que terra indígena é uma terra pública com uma finalidade de manter uma sobrevivência física e cultural dos povos indígenas. Mas, com certeza, melhorou bastante, as comunidades tiveram a sua reintegração de posse em locais que não tinham acesso, tranquilizou no clima de disputa, apesar de ainda aqueles casos de violações de direitos, né, que foram amplamente divulgados na mídia, e inclusive o próprio governo responde ainda alguns crimes no âmbito internacional por violações à questão da integridade física, quando houve ataques, né, ainda não tiveram uma resposta ainda, sequer algumas comunidades foram indenizadas dos danos que sofreram, mas cessou a violência nesse sentido de quem promovia aqueles tipos de ataque. Então, o clima está mais tranquilo, as comunidades indígenas estão trabalhando, né? Agora, com o período de pandemia, nem tanto, mas nos dias normais tem se ouvido muitas notícias da sustentabilidade, da governança, inclusive da autonomia que os povos indígenas estão trabalhando. Deputada, o presidente Jair Bolsonaro e membros do governo aí defendem, você está falando de trabalho, né, da comunidade indígena, defendem a liberação de mineração e do cultivo de agrícola em larga escala aí em terras indígenas. Qual a posição da senhora sobre essa avaliação do governo? Absurda. A gente vê uma deficiência muito grande, uma ineficácia muito grande em termos da questão da mineração fora das terras indígenas, imagina para dentro das terras indígenas. A gente viu mais de um ano atrás o que aconteceu lá em Brumadinho com a questão da barragem. Nós temos um exemplo concreto que não tem uma eficácia, a fiscalização.
nessas ações das mineradoras, né, as grandes mineradoras, né, esse dano até hoje ainda tem um impacto que não foi ressarcido. Vidas, 300 pessoas morreram ou mais, né, a gente não tem um número correto, mas isso mostra e comprova a ineficácia de fiscalizar as grandes mineradoras. Agora, imagina numa situação em terras onde estão instalados, onde vivem os povos vulneráveis, né? Vulneráveis historicamente, vulneráveis socialmente, vulneráveis inclusive na implementação dos seus direitos, como eu disse, não existe uma fiscalização permanente e eficaz. Hoje nós vemos dentro da terra indígena Yanomami, segundo os próprios Yanomami, que existe mais de 15 mil garimpeiros, né? É uma situação ilegal que o Estado não consegue responder. Mineração em terras indígenas não está regulamentada, né? E mesmo assim, só o fato de dizer que o próprio chefe do executivo dizer que vai abrir as terras indígenas para mineração, já coloca mais vulnerável ainda. Por quê? Falta essa fiscalização permanente. A Polícia Federal tem feito várias operações, mas é preciso encarar isso como uma prática constante de crime organizado e que hoje está mais sofisticado, que vai além de um crime que a FUNAI possa combater. Por exemplo, a Fundação Nacional do Índio, né, que é o órgão, digamos assim, do governo que tem essa obrigação institucional de proteger as terras indígenas, não tem tido estrutura, né, não tem tido recursos nem financeiros e nem humanos para ficar sendo responsável por uma fiscalização permanente. É preciso investir nessa estrutura, porque o crime organizado está mais sofisticado do que a própria FUNAI, usando pessoas que têm poder econômico bastante grande e que financiam esse tipo de atividade ilegal, né? Então, é necessário, primeiro, antes de qualquer discussão, digamos assim, resolver essas situações que estão aí postas, né? Regularizar garimpo não é a solução, porque tem muita gente que defende assim, se a gente regularizar o garimpo, nós vamos estar promovendo a segurança. Ora, se ele não consegue nem fazer isso que já existe, imagina com uma autorização, né? Então, não é o pequeno que também está investindo, são pessoas que têm poder aquisitivo econômico bastante grande, porque umas máquinas daquelas, pagar avião para abastecer garimpo, fazer com que essas operações sejam realizadas, não é o simples, não é a pessoa, digamos assim, que precise ganhar o seu pão de cada dia, mas são pessoas bastante poderosas que devem ser colocadas aí como uma organização criminosa, né? Então, assim, minha posição é contra a regularização, a mineração em terras indígenas, né? Porque eu vejo que os dados históricos, né? Só quem tem sido prejudicado são os povos indígenas. Lógico que qualquer outra pessoa, a mineração é feita via megas empresas, né? Elas devem primeiro resolver essa situação que já estão postas fora das terras indígenas. Legal, deputada, a gente está chegando já no finalzinho do nosso programa. Eu queria saber como é que a senhora, como é que a pandemia da Covid-19 tem atingido os indígenas. A gente teve um dos primeiros casos no estado da senhora de um indígena, de um menino indígena que faleceu. E como é que tem sido a atuação que a senhora tem ouvido da atuação do governo nas aldeias em relação ao novo coronavírus? Então, eu coordeno uma frente parlamentar mista em defesa dos direitos dos povos indígenas aqui na Câmara, né? E desde o primeiro momento, quando a gente soube que já havia essa pandemia atingindo várias partes, nós sentimos a necessidade de discutir isso em um grupo de parlamentares e chamamos o governo, alguns setores do governo, o Ministério da Saúde, inclusive teve conosco o ex-ministro Mandetta, né, que nos ouviu e que participou, inclusive, da reunião por um tempo, a CESAI, Secretaria de Saúde Indígena, a própria FUNAI, alguns órgãos relacionados à questão da saúde e também as organizações indígenas, né, de diversas partes do Brasil. E nós vimos que existe ainda, né, uma debilidade muito grande no que diz a essa situação emergencial, né? Os povos indígenas, como eu falei antes, já tem uma vulnerabilidade por conta
dessas invasões das terras indígenas, que coloca mais em risco uma vulnerabilidade histórica, epidemiológica, em relação aos contatos, né? Nós vimos aí que a história mostra que as doenças atingiram de forma devastadora os povos indígenas, tanto o sarampo, como a gripe, como a malária, elas tiveram um impacto muito grande relacionado à vida dos povos indígenas. E esse novo vírus que ninguém sabe a cura, que ainda não se sabe até onde vai, então era necessário propor um plano emergencial. Então, nesse sentido, alguns parlamentares, inclusive eu, né, nós fizemos propostas legislativas, nós conseguimos pautar o projeto 1142, da autoria da professora Rosaneide e outros deputados. Eu fiz a relatoria desse projeto e semana passada, na quinta-feira, nós aprovamos na Câmara, né? Então, agora ela está no Senado, inclusive nós tivemos reunião agora há pouco da Frente Parlamentar, e falando da necessidade de ter essa aprovação desse PL, porque ele estabelece alguma emergência no que se diz o atendimento dos estados no município. A gente sabe que a CESAI ela faz o atendimento de baixa complexidade, é um atendimento básico, mas nessa situação de pandemia é preciso garantir que os indígenas que sejam contaminados, ele tem um atendimento, né, que tem um leito, que tem UTI, que possa garantir para a equipe de saúde que está atendendo lá na comunidade, equipamento de proteção individual, que tenha o necessário para que possa realizar seus trabalhos. A gente sabe que as famílias indígenas, né, elas têm as suas casas no âmbito, digamos assim, comunitário. Então, é diferente dos não índios, né, que tem os quartos separados, tudo. Você imagina alguém contaminado, como é que vai fazer o isolamento social? Então, tem que ter questões específicas. A morte do Yanomami, que você falou lá, né, tem muitos indígenas que não sabiam nem o que era o coronavírus. Eu lembro quando eu fui para uma assembleia, lá na Raposa Serra do Sol, agora, se não me engano, foi no dia 11 de março, 12 de março, estava sendo divulgado ainda do Brasil nessa questão da necessidade. E eu falei sobre essa questão da pandemia. Então, muitas lideranças não tinham recebido essa informação, né? Queriam saber o que era isso, né? É uma gripe, não é uma gripe, porque se alguém diz assim, é uma gripezinha, o que eles vão entender? Que não é grave. Então, era preciso desmistificar alguns discursos que estavam vindo, dizendo que era necessário, não vão para a cidade, é preciso, não pode deixar os turistas entrarem dentro das terras indígenas, não pode ficar circulando porque é necessário ter medida de prevenção. Então, o PL, ele prevê uma coisa, que é a necessidade, o isolamento, necessidade de apoiar as comunidades também, porque uma vez que você não pode ir lá na cidade, você não pode trabalhar, você tem que ter uma segurança alimentar também e nutricional. Esses foram os pontos, né, que nós colocamos no PL, e o Yanomami apresenta bem essa questão cultural também que foi incluída, porque precisa de informações na língua, precisa de um acompanhamento. Tem muita gente que chega no hospital e não sabe falar português. Isso já é uma realidade nossa do dia a dia. Imagina com a pandemia, as pessoas evitam o máximo ir para hospitais, é melhor atendimento na comunidade. Mas nesse caso da contaminação, ele requer talvez a remoção, né? E muitas vezes a aldeia fica longe, precisa de avião, precisa de barco, precisa de respirador, porque a mesma forma que atinge um branco, atinge um indígena também. Então, assim, era necessária essa especificidade, né? E colocar essas questões que a gente já sabe que existe, mas muitas vezes a gente não inclui em políticas públicas, inclusive os indígenas que estão na cidade, que foi um ponto que alarmou o mundo todo, vendo a situação dos indígenas lá em Manaus, né? Que é um estado que está bastante grave, é uma situação bastante alarmante, e que os indígenas foram lá colocar, olha, nós existimos nas periferias de Manaus, né? Mas nós não estamos sendo mostrado quanto de nós somos contaminados, quantos estão morrendo. A verdade é que existe uma subnotificação. Então, até mesmo o PL prevê essa notificação, essa realidade que hoje nós temos no Brasil, de indígenas que estão nas periferias, nos centros urbanos, né? E não só indígena, eu fiquei até assim como
esse PL é tão importante para nós, que ele não fala só de indígena, fala de quilombolas e comunidades tradicionais também, que foram incluídos também dentro desse PL. Maravilha. Deputada, eu queria agradecer muito a presença da senhora aqui no Papo com o Editor. Queria agradecer o Bruno Nogueirão, que está fazendo o nosso suporte, nosso contato aqui. Espero contar com a senhora para as próximas conversas, tá bom? Obrigada. Bom almoço para vocês. Obrigado a todos.